Olá, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de problemas da ventilação com volume-alvo. Nós vamos simular a situação de um recém-nascido prematuro extremo que, após o nascimento, precisou ser entubado na sala de reanimação. Ele foi transportado para o UTI neonatal e começou a ventilação com volume-alvo no modo assisto controlado. Os parâmetros iniciais utilizados para esse recém-nascido foram de um volume corrente-alvo de 6 ml por quilo, assumindo que ele tinha por volta de 1.000 gramas de peso de nascimento, uma FO2 de 40% para manter a saturação de oxigênio-alvo, uma pressão expiratória final positiva de 8 centímetros de água e um tempo expiratório de 0,35 segundos. A PEP e o tempo expiratório foram escolhidos pensando em síndrome de desconforto respiratório e ajustados desta forma. A pressão expiratória entregue pelo ventilador para atingir o volume corrente que nós estamos solicitando, de 6 ml, era por volta de 13 centímetros de água acima da PEP. Portanto, um pico de pressão expiratória por volta de 21 centímetros de água. E a frequência respiratória observada pelo recém-nascido era ao redor de 60 ciclos por minuto. O raio-x de tórax dessa criança era compatível com o síndrome de desconforto respiratório, que era a hipótese inicial, e por isso foi feito o tratamento com surfactante exógeno na UTI neonatal. O problema é que após o tratamento com o surfactante exógeno, se observou que ao invés de ter uma redução do pico de pressão expiratória no ventilador, houve o contrário, um aumento do pico de pressão expiratória necessário para entregar aquele volume corrente alvo de 6 ml. A pressão subiu para cerca de 16 centímetros acima da PEP, o que significa um pico de pressão por volta de 24 centímetros de água. Foi repetido o raio-x de tórax e se viu um padrão de hiperinsuflação pulmonar, com cerca de 10 espaços intercostais de aeração pulmonar. A partir daí veio a nossa pergunta: qual seria a conduta a ser tomada nesse caso? Primeira hipótese, mudar o modo ventilatório para SMV, uma vez que aparentemente ventilação volume-alvo não está funcionando nesse recém-nascido. Segunda hipótese, reduzir a frequência respiratória em decorrência da possibilidade de alto PEP, uma vez que melhorou a complacência após o tratamento com surfactante exógeno. Terceira hipótese, reduzir a PEP em 1 a 2 centímetros de água para tentar resolver o aumento do pico de pressão expiratória. E quarto, reduzir o volume corrente-alvo de 6 para 5 ml por quilo, uma vez que 6 ml por quilo estava fazendo o ventilador entregar um pico de pressão bastante elevado para esse bebê em particular. Para responder essa pergunta, nós temos que lembrar a relação que existe entre a curva pressão-volume pulmonar e a capacidade residual funcional. Numa capacidade residual funcional baixa, que é o que acontece na síndrome de desconforto respiratório, normalmente nós precisamos de um delta de pressão mais elevado para atingir um determinado volume no ventilador. Da mesma forma, quando a capacidade residual funcional é muito elevada, existe uma hiperexpansão pulmonar, você precisa de muita pressão para entregar aquele volume, que o pulmão também tem uma complacência reduzida, diferente do que acontece numa situação de normalidade da CRF e que com relativamente pouca pressão eu consigo atingir um volume corrente adequado, porque a complacência pulmonar é boa. O que nós temos nessa situação? Um bebê com peso de nascimento por volta de 1.000 gramas, uma suspeita de síndrome de desconforto respiratório, sendo, antes do surfactante, tratado com um pico de pressão respiratória sobre o PEP de 13 centímetros de água para entregar o volume corrente-alvo pelo ventilador de 6 ml. Como é que está a capacidade residual funcional desse bebê antes do tratamento com surfactante? Nós assumimos que essa capacidade ela é baixa, não sabemos em que ponto da curva exatamente ela está, mas é um pulmão mais atelectasiado, com raio-x compatível com síndrome de desconforto respiratório, portanto com perda de volume pulmonar, em algum ponto abaixo do normal. Neste ponto abaixo do normal, não importa ele qual que seja, ele precisa de um delta de pressão de 13 centímetros para entregar aquele delta de volume de 6 centímetros, que é o que 6 ml, que é o que nós estamos pedindo para o ventilador. Ora, num determinado momento, nós tratamos essa criança com surfactante exógeno. O que a gente espera da capacidade visual funcional após o tratamento com surfactante? Nós esperamos que ela aumente. O que pode acontecer é que, particularmente se não for reduzida o PEP do ventilador,
essa capacidade residual aumente de uma maneira significativa e ela pode atingir um valor que cause hiperextensão pulmonar. Se isso acontecer, acontece o oposto do que nós gostaríamos com o tratamento com surfactante. Nós vamos por uma redução da complacência característica de pulmões muito estendidas, vamos precisar de um maior delta de pressão para entregar o mesmo delta de 6 ml que nós estamos pedindo para o ventilador entregar. E ele vai exigir uma pressão maior para conseguir fazer esse volume corrente alvo de 6 ml. Nós podemos calcular qual era a complacência pulmonar anterior pelos números de 6 ml de volume com 13 de pressão, alguma coisa ao redor de 0,46 ml por centímetro de água, e que foi reduzido depois do tratamento surfactante para 0,38, porque o pulmão ficou hiperexpandido, porque não houve redução da PEP nessa situação. Então, qual a conduta a ser tomada das 4 opções iniciais que nós tínhamos? Primeiro, mudar o modo ventilatório para SMV, essa não é uma boa opção. Nós sabemos que a ventilação com volume-alvo, ela reduz complicações pulmonares e complicações neurológicas quando comparado ao SMV, mesmo em crianças abaixo de 1.000 gramas. Portanto, essa opção não é uma boa opção. Segundo, reduzir a frequência respiratória pela possibilidade de auto-PEP, é muito pouco provável que essa criança esteja fazendo auto-PEP, porque se ela tem uma frequência respiratória de 60 ciclos por minuto, cada ciclo dura por volta de 1 segundo. Se ela tem 0,35 segundos de tempo expiratório, ela vai ter 0,65 segundos de tempo expiratório, o que torna bastante improvável a ocorrência do auto-PEP. E lembrando que no modo ascenso controlado, quem determina a frequência respiratória vai ser o recém-nascido, a não ser que a frequência esteja tão baixa que entre a frequência do backup mínima ajustada no ventilador. Portanto, se nós quisermos reduzir, o bebê tiver com uma frequência espontânea alta, nós não conseguimos reduzir de qualquer forma. Portanto, essa também não é uma opção boa. Reduzir o volume corrente-alvo para 5 ml por quilo também não é uma opção adequada, porque nós sabemos que para crianças pequenas, o espaço morto precisa ser vencido para fazer uma ventilação alveolar adequada e é recomendado começar com 6 ml por quilo e não com 5 ml por quilo. Nós não temos que reduzir o volume corrente-alvo, mas sim tentar entender por que precisou aumentar a pressão expiratória ao invés de reduzir depois do tratamento com o surfactante. Essa também não é uma opção boa. Portanto, o que faltou fazer nesse caso, e que provavelmente explica a hiperinsuflação pulmonar e o aumento da pressão expiratória resultante da baixa complacência depois do tratamento com surfactante, é a não redução da PEP após o tratamento com surfactante. Nós temos que desinsuflar esse pulmão para entrar numa zona de complacência boa, o que resultará numa menor pressão expiratória necessária para entregar o volume corrente-alvo pelo ventilador. Muito obrigado.